História real. Milionário à beira da morte transforma sua vida após palavra de menino de rua. Era uma noite silenciosa no luxuoso quarto de hospital. A iluminação suave não conseguia afastar a escuridão que pairava sobre a alma de Daniel. Aos 40 e poucos anos, ele era o epítome do sucesso. Vestido com roupas de grife, cercado de tecnologia de ponta, mas por dentro um abismo de solidão. No auge de sua carreira, ele não tinha amigos. Apenas colaboradores que desejavam seu dinheiro. Ele olhava pela janela, observando as luzes da cidade, totalmente desconectado, enquanto a indiferença tomava conta de seu coração. Naquela noite fatídica, porém, algo extraordinário aconteceria. Ele se viu sem sono, pensando em sua vida vazia, até que um grupo de enfermeiros entrou, trazendo com eles um menino que mudaria tudo. Lucas, um garoto de rua, estava ali por causa de uma infecção grave. Com olhos grandes e uma força que desafiava sua frágil aparência, ele parecia irradiante, mesmo em meio a todo aquele caos. "Você vai ficar bem, menino", disse um dos enfermeiros. Mas Lucas sorriu fracamente. "Já passei por coisas piores." Ao escutar isso, Daniel sentiu um calafrio. As palavras do garoto ecoaram em sua mente. Ele se aproximou e, enquanto conversavam, Lucas começou a compartilhar histórias de superação, sobre como havia enfrentado as adversidades da vida na rua. Ele falou de esperança, de sonhos, de amizades que formou por pura necessidade. A inocência e a coragem daquele garoto eram um soco no estômago de Daniel. "Por que você não se deixou abater?" ele perguntou. "Porque eu ainda tenho uma razão para lutar", respondeu Lucas com um brilho nos olhos que Daniel jamais havia visto em ninguém ao seu redor. Cada palavra que o menino proferia fazia Daniel refletir sobre suas escolhas egoístas, sobre a vacuidade de uma existência dedicada apenas a acumular riquezas. E então, como se uma sombra do seu passado tivesse emergido, Lucas mencionou um segredo que conectava os dois. "Você também tem um passado que te persegue, não é? A história do seu irmão." A menção daquele nome fez o sangue de Daniel gelar. Como Lucas sabia? A história de seu irmão perdido, aquela que ele tentara enterrar em meio a contratos e luxo, agora emergia com peso total. Daniel sentiu um nó na garganta. Jamais poderia imaginar que a conexão entre os dois seria tão profunda. Ele estava em um dilema. A vida de Lucas poderia ser a chave para sua própria redenção, mas também representava um risco. Uma figura poderosa de seu passado, um antigo sócio, estava atrás dele. Esse homem não pararia por nada para proteger seus interesses, mesmo que isso significasse destruir o que Daniel estava começando a valorizar. Enquanto a noite avançava, Daniel sabia que precisava decidir: ceder à antiga rotina ou lutar pela mudança. Não só por ele, mas por Lucas também. Os dois estavam agora entrelaçados em um jogo perigoso. Com cada palavra trocada, cada olhar compartilhado, eles se tornavam mais que dois estranhos em um hospital. A vida de Lucas estava em jogo, assim como a possibilidade de Daniel finalmente se tornar o homem que sempre quis ser. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a primeira luz do dia começou a entrar pela janela do hospital, Daniel sentiu um misto de esperança e nervosismo. A conversa que teve com Lucas tinha mudado algo dentro dele. Agora era uma nova pessoa, ou pelo menos se sentia assim. Ele queria ajudar o menino, dar-lhe uma chance que ele mesmo não teve. Mas uma sombra ainda pairava sobre eles. Enquanto Lucas dormia, Daniel tentava refletir sobre seu próximo passo. De repente, a porta do quarto foi aberta com força. Um homem alto e robusto entrou, com um olhar frio e determinado. Daniel imediatamente reconheceu o rosto. Era Alex, seu antigo sócio, o mesmo que havia destruído a vida de sua família. O coração de Daniel disparou. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, tentando esconder seu medo. Alex sorria, mas era um sorriso calculado. "Eu vim te avisar para ficar longe daquele garoto. Ele não é o que você pensa." A frase cortou o ar como um punhal. Daniel franziu a testa. "O que você quer dizer?" Ele retrucou, a voz tremendo. "Ele não é só um menino de rua. Ele sabe demais. Você não faz ideia de com quem está se envolvendo." As palavras de Alex pairavam pesadas entre eles. Daniel sentiu um nó na garganta. Ele precisava saber o que Alex sabia. "Fala logo, Alex. O que ele sabe?" exigiu, embora sua voz tivesse perdido a confiança. Alex deu um passo à frente, mais perto de Daniel. "Lucas, ele é seu filho." Não. Aquela informação bateu com força, como um soco no estômago. Daniel estava paralisado, a mente correndo em frenesi. Como assim? Seu filho? Ele não sabia de nada, não se lembrava de nada. "Isso não pode ser verdade", gritou, mas a dúvida começou a se infiltrar. "Ele é só um menino de rua", pensou Daniel, mas a angústia começou a crescer dentro dele. "Você teve uma noite com uma mulher anos atrás, e eu fui o único a descobrir", Alex continuou, com um tom triunfante. "Eu mantive isso em segredo por muito tempo, mas agora que você decidiu se envolver, eu vou te dar um aviso. Mantenha distância. Se você se aproximar dele, eu não hesitarei em expor tudo." O mundo de Daniel desabou. O que ele conhecia como verdade agora se desintegrava. Ele olhou novamente para Lucas, dormindo inocentemente na cama ao lado, sem saber que sua vida estava prestes a mudar. Ele se sentia em um labirinto, preso entre a responsabilidade de ser pai e o medo que Alex representava. "Você não pode fazer isso", Daniel gritou, já sabendo que estava perdendo o controle da situação. Mas Alex apenas sorriu de volta, cínico, sentindo-se vitorioso. "Você precisa decidir, Dan. Ou você protege seus segredos, ou salva esse garoto." Enquanto Alex saía do quarto, a porta se fechou com um estrondo, deixando Daniel em um estado de choque.
As palavras de Alex ecoavam em sua mente. Ele é seu filho. A ideia era insuportável, multiplicando sua dor. Mas, mais do que isso, a urgência de fazer algo o consumia. Daniel precisava proteger o menino. Mas como? Uma sensação de desespero começou a subir e ele tomou uma decisão impulsiva. Precisava descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. O que ele faria? Agora, como iria enfrentar Alex? E, acima de tudo, como seria ser pai de alguém que ele mal conhecia? A pergunta ardia em sua mente. O relógio não parava. Ele havia se envolvido em algo muito maior do que esperava, e a pressão aumentava. Ao olhar para Lucas, Daniel percebeu que a luta estava apenas começando. A mente de Daniel estava em um turbilhão. As palavras de Alex ecoavam, pesadas e insuportáveis. Ele é seu filho. Mas enquanto a confusão o dominava, Lucas, inocentemente, adormecido ao seu lado, respirava calmo. O garoto representava a esperança que ele não sabia que ainda tinha. O que ele faria agora? Como lidar com essa revelação? Foi então que um grito irrompeu pelo corredor, quebrando o silêncio do hospital. Um som estrondoso, como um objeto pesado caindo. O coração de Daniel disparou. Ele levantou-se abruptamente, a adrenalina o impulsionando. O que foi isso? Pensou. Ao abrir a porta, uma cena de caos se desenrolava. Enfermeiros corriam e o pânico se instaurava na unidade. Precisamos de ajuda aqui! Uma enfermeira gritava, seu rosto pálido. Daniel mal teve tempo para processar o que estava acontecendo. Mas algo dentro dele disparou uma necessidade urgente de agir. Ele foi em direção ao tumulto, seu coração batendo como um tambor. No fim do corredor, uma maca estava tombada e um dos enfermeiros tentava acalmar uma paciente que parecia em estado de choque. A tensão estava no ar. Algo estava muito errado. Quando Daniel se aproximou, ouviu uma frase que congelou seu sangue. Ele não pode saber, não agora. Assim. E as palavras atingiram seus ouvidos, um rosto familiar surgiu na multidão. É uma mulher de cabelos escuros e olhos expressivos. Ele a conhecia. Era a Ana, uma ex-namorada. Ana, o que você está fazendo aqui? Daniel perguntou, mas a mulher parecia distante, presa em seus próprios medos. A cada segundo que passava, a situação se tornava mais confusa e alarmante. Ana se aproximou de Daniel, segurando seu braço, o olhar pânico. Você precisa sair! Eles estão vindo. Deixe em lugar. Você e Lucas não estão a salvo. O que ela queria dizer? Nesse instante, uma nova voz chamou a atenção de Daniel. Ana, o que você está fazendo? Era Alex, irrompendo no corredor como um espectro em busca de algo. O olhar de determinação e raiva que ele lançava era quase palpável. O coração de Daniel afundou quando percebeu que Alex avançava em direção a Ana. Se você tocar nela, eu juro, Daniel começou. Mas suas palavras foram cortadas. O ambiente estava elétrico. Cada olhar parecia ser uma troca de acusações não ditas. O silêncio foi quebrado por um grito agudo que viera do quarto onde Lucas estava. A enfermeira que estava com ele tinha desaparecido. Ele giou sobre os calcanhares e correu de volta. Ao atravessar a porta, a visão o paralisou.
Lucas estava acordado, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma figura sombria, vestida de preto, olhava diretamente na direção dele. Os olhos dela, cheios de conhecimento e tristeza, eram como os de uma predadora. Você demorou, pai. As palavras de Lucas cortaram como um fio afiado. Daniel mal conseguiu processar o que estava acontecendo. O garoto sabia mais do que deveria. Ana, Alex, Lucas, tudo se ligava numa rede de segredos e mentiras que ele mal conseguia compreender. Mas agora, uma coisa era clara. A verdade sobre seu passado estava prestes a ser revelada de forma brutal e dolorosa. A figura ao lado de Lucas sussurrou: Está na hora de você entender, Daniel. Tudo o que você pensou que sabia, tudo o que você escondeu, virá à tona. Não há como escapar. Com isso, o chão sob seus pés pareceu desmoronar. As revelações, os relacionamentos, cada escolha que ele fizera parecia estar se enredando em um destino maligno. Ele não sabia em quem confiar, nem no que mais poderia ser verdade neste pesadelo que parecia cada vez mais real. Lucas. A voz de Daniel falhou, sentindo o peso de todas as suas decisões esmagando-o. Mas antes que pudesse dizer mais, a figura se virou e foi embora, deixando Daniel à beira do desespero e da incerteza. O que estava realmente em jogo? Como uma nova camada de horror se desdobrava diante dele, Daniel percebeu que esta luta estava apenas começando, e ele estava mais perdido do que nunca. Lucas olhou para mim com uma expressão estranha, como se soubesse de algo a mais. As palavras que saíram de sua boca ecoaram em meu momento de confusão. Você demorou, pai. Meu coração disparou. O que você quer dizer com isso? A incredulidade escorria de mim, enquanto a realidade começava a desmoronar. A figura ao lado dele sorriu, com um olhar que misturava tristeza e poder. Finalmente vocês estão juntos. Agora você vai entender. O que ela sabia? A tensão no ar era palpável. Olhei para Lucas, que parecia calmo, mas havia algo em seu olhar que não me deixava tranquilo. De repente, um estrondo ressoou do corredor, ecoando pelas paredes brancas do hospital, como se o universo decidisse intervir. As luzes começaram a piscar. Uma sirene soou ao longe, e o pânico tomou conta do ambiente. As enfermeiras gritavam e tentavam controlar a confusão. O que está acontecendo? Perguntei, o medo apertando meu peito. Enquanto tentava entender a situação, a mulher ao lado de Lucas deu um passo à frente. Você não sabe como o mundo funciona, Daniel. A verdade é muito mais obscura do que você pode imaginar. Lucas não é apenas seu filho. Ele é parte de algo muito maior. Precisava de respostas, mas a única coisa que conseguia pensar era na conexão estranha entre nós. Como poderia ele ser parte de um enigma em que eu não tinha consciência? Antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu com força. Alex estava lá novamente, com um olhar que misturava raiva e determinação. Eu avisei, Daniel. Você não pode ficar aqui. Ele avançou, mas a figura ao lado de Lucas se interpôs. Ele tem direito de saber, gritou. O caos explodiu quando alguém começou a gritar lá fora. Fogo! Fogo! As palavras cortaram a tensão do ambiente e uma onda de pânico tomou conta de todo o hospital.
Pessoas correram para todos os lados e vi os rostos de medo. Enfermeiros tentando controlar a situação enquanto caixas de emergência eram acionadas. O cheiro de fumaça invadiu o espaço. Era um pesadelo em que não conseguia acordar. Lucas começou a tremer e eu sabia que precisava protegê-lo. Está tudo bem, Lucas. Eu estou aqui. Me aproximei, mas a figura ao lado dele se manteve firme, olhando para Alex. O jogo acabou, Alex. Você não pode continuar escondendo a verdade. O semblante de Alex mudou instantaneamente. O que você está dizendo? Ele parecia perder o controle. Mas antes que pudesse dizer mais, as luzes se apagaram completamente, mergulhando tudo em escuridão. Um barulho ensurdecedor surgiu, como se algo estivesse sendo derrubado. Alguém gritou, e o pânico se intensificou. Lucas agarrou minha mão com força, e eu fui envolvido pelo desespero. Então, uma voz feminina ecoou na escuridão. A verdade sempre vem à tona. E vocês estarão preparados para isso? Num instante, as luzes se acenderam lentamente, revelando cenas de desespero. Alex estava encurralado, os seguranças tentando controlar a situação. A mulher ao lado de Lucas sorriu. A verdade sobre você e Lucas vai mudar tudo. Vocês não têm ideia de quem estão lidando. E então, antes que eu pudesse processar, a porta de emergência se abriu de repente. E figuras encapuzadas invadiram o espaço, velozes como sombras. O pânico alcançou seu auge. As pessoas gritavam, atiravam-se ao chão. Eu puxei Lucas perto de mim, mas uma dessas sombras se aproximou e puxou a capuz. Os olhos que me encararam eram familiares. Daniel, você não me reconhece? A voz era serena, mas a imagem era a última pessoa que eu esperava ver. Era Clara, minha irmã. Mas não era só isso. Ao lado dela estavam outros rostos familiares. Precisamos conversar. É hora de revelar o que você escondeu por tanto tempo. Meu mundo estava se desmoronando. E as perguntas ferviam em minha mente. O que estava acontecendo? Como Clara estava envolvida? O que mais eu não sabia e como isso afetaria Lucas? A corrente revelação se espalhava na sala como um incêndio que não poderia ser apagado. A única certeza que eu tinha era que tudo que eu acreditava estar seguro ia desmoronar. Não havia como olhar para trás. A verdade estava prestes a explodir diante de mim. E não sabia se estava pronto para enfrentar o que estava por vir. Lucas olhou para mim com uma expressão estranha, como se soubesse de algo a mais. As palavras que saíram de sua boca cortaram o silêncio. Você demorou, pai. Meu coração disparou. O que você quer dizer com isso? A incredulidade escorria de mim, enquanto a realidade começava a desmoronar. A figura ao lado dele sorriu, com um olhar que misturava tristeza e poder. Finalmente, vocês estão juntos. Agora você vai entender. O que ela sabia? A tensão no ar era palpável. Olhei para Lucas, que parecia calmo, mas havia algo em seu olhar que não me deixava tranquilo. De repente, um estrondo ressoou do corredor, ecoando pelas paredes brancas do hospital. Naquele momento, as luzes começaram a piscar. Uma sirene soou ao longe, e o pânico tomou conta do ambiente.
As enfermeiras gritavam e tentavam controlar a situação. O que está acontecendo? Perguntei, o medo apertando meu peito. Enquanto tentava entender a situação, a mulher ao lado de Lucas deu um passo à frente. Você não sabe como o mundo funciona, Daniel. A verdade é muito mais obscura do que você pode imaginar. Lucas não é apenas seu filho. Ele é parte de algo muito maior. Antes que eu pudesse reagir, a porta se abriu com força. Alex estava lá novamente, com um olhar que misturava raiva e determinação. Eu avisei, Daniel. Você não pode ficar aqui. Ele avançou, mas a figura ao lado de Lucas se interpôs. Ele tem direito de saber, gritou. O caos explodiu quando alguém começou a gritar lá fora. Fogo! Fogo! As palavras cortaram a tensão do ambiente, e uma onda de pânico tomou conta de todo o hospital. O cheiro de fumaça invadiu o espaço. Era um pesadelo em que não conseguia acordar. Lucas começou a tremer, e eu sabia que precisava protegê-lo. Está tudo bem, Lucas. Eu tô aqui. Me aproximei, mas a figura ao lado dele se manteve firme, olhando para Alex. O jogo acabou, Alex. Você não pode continuar escondendo a verdade. O semblante de Alex mudou instantaneamente. O que você está dizendo? Ele parecia perder o controle. Então, antes que eu pudesse processar, as luzes se apagaram completamente, mergulhando tudo em escuridão. Ali, nas sombras, ouvi uma respiração pesada e rápida. Estava tão próximo. Uma voz familiar, mas cheia de raiva, surgiu da escuridão. Você sempre foi um covarde, Daniel. A voz era de Clara, minha irmã. Meu coração parou. Como ela estava aqui? O que quer que ela quisesse? As luzes piscaram novamente, e em uma fração de segundo, tudo ficou claro. Clara estava ao meu lado, e seu olhar estava cheio de uma intensidade incomum. É o momento da verdade, Daniel. Está na hora de você saber por que Lucas é assim. O desespero tomou conta de mim. O que mais ela sabia? Sem aviso, as portas de emergência se abriram e mais figuras encapuzadas entraram correndo. Era um grupo e todos tinham uma relação estranha com Lucas. Um deles, um homem alto, tirou o capuz. Ao ver seu rosto, meu estômago se revirou. Era Rodrigo, um antigo rival que pensava que estava longe de minha vida. Você não deveria estar aqui. Gritei, mas ele apenas sorriu de forma sinistra. Clara olhou para Rodrigo e depois para mim. Você não entende, Daniel. O que você fez no passado está voltando para te assombrar de uma forma que você nunca imaginou. Ela apontou para Lucas, que estava em silêncio, os olhos marejados. Esse garoto é o centro de tudo isso. Ele é mais valioso do que você pode imaginar. A tensão estava insuportável. Eu estava preso entre o medo e a necessidade de proteger meu filho. O que poderia ser tão importante a ponto de unir todos esses personagens nebulosos em torno de Lucas? Quando olhei para ele, algo em seu olhar me atingiu como um relâmpago. Naquele instante, a sirene soou mais alto e a fumaça começou a encher o ar.
Lucas. Com a voz baixa e determinada, finalmente falou: Você não é meu pai. A frase cortou como uma lâmina. A confusão tomou conta de meu ser e eu percebi que tudo o que acreditava ter construído estava desmoronando. Clara se afastou um pouco e o olhar entre Rodrigo e ela era carregado de segredos e promessas. Eu não sabia em quem confiar ou o que mais havia sido escondido. O que significava aquela afirmação? A única certeza era de que o fogo não era apenas físico. A verdade estava pegando fogo e eu precisava apagar as chamas antes de tudo o que eu amava se transformasse em cinzas. A verdade sempre vem à tona e vocês estarão preparados para isso. As palavras de Clara reverberaram em minha mente e enquanto a fumaça aumentava, a única coisa que restava era o silêncio aterrador que nos cercava. O que mais estava prestes a ser revelado, eu não sabia, mas a sensação de que algo muito pior estava por vir me consumia por dentro. As luzes começaram a piscar e o caos tomou conta. A fumaça invadia o ar, tornando tudo mais denso, mais claustrofóbico. Eu olhei para Lucas com os olhos arregalados, sentindo um aperto no peito, enquanto a figura ao seu lado começava a se afastar lentamente. A mulher tinha algo a dizer, mas a sirene ensurdecedora abafava suas palavras. Lucas, o que você quis dizer com pai? A urgência na minha voz era clara, mas ele apenas baixou a cabeça, como se estivesse se preparando para uma tempestade. Clara, minha irmã, olhava para mim com um misto de preocupação e determinação. Daniel, não é só isso. Você precisa entender a verdade. A urgência na voz de Clara era quase palpável. E então, em meio ao tumulto, eu consegui ver a expressão nos olhos de Lucas. Uma mistura de medo e uma calma alarmante. A fumaça se espiralava ao nosso redor. Mas então, o tempo pareceu parar. Uma das figuras encapuzadas que havia entrado no hospital avançou em nossa direção. Em um movimento rápido, o capuz caiu, revelando um rosto que me fez congelar. Era Juliana, minha ex-esposa, mas ela parecia diferente, como se estivesse carregando um peso muito maior do que eu poderia imaginar. Você! Eu quase gritei. O que você está fazendo aqui? O desdém nas minhas palavras contrastava com a confusão crescente. Daniel, é hora de falar sobre o que aconteceu e sobre Lucas. Sua voz tremia, mas havia um peso nas suas palavras que soava como um golpe. Você não pode estar falando sério. A incredulidade me consumia. Se Lucas é meu filho, então você, por que não me disse nada? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um impacto. Porque você não estava pronto para ouvir. Mas isso não é apenas sobre vocês dois. E então ela olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. É sobre tudo que nós esconderam de você. O pânico começava a brotar entre os gritos e o cheiro de fumaça. Mas Juliana não parava. Essas pessoas não vieram só por Lucas. Elas vieram atrás de você, de todos nós. Ela se virou apanhando a mão de Lucas, que a segurava com força. Como você pode fazer isso? Eu não consegui entender. Olhei para Lucas, ele olhou para mim,
E nesse momento tudo parecia se conectar. Quem são eles? Eles são parte de algo, algo que se origina do seu passado, Daniel. O pânico em sua voz me deixava inquieto. Você não faz ideia dos perigos que enfrentamos. Antes que pudesse dizer mais, um grupo de segurança surgiu no corredor. A situação aumentava. E a tensão no ar se tornava quase elétrica. Não! Eles não podem nos encontrar! Gritou Juliana, puxando Lucas para mais perto dela. A figura encapuzada, que estava com Lucas, passou o braço ao seu redor, protegendo o garoto. Ele é nosso e ninguém vai levá-lo. Eu não sabia se estava mais aliviado ou aterrorizado. O que havia acontecido? E então tudo se transformou em um turbilhão de gritos e desespero. Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo corredor. O chão tremiu. Eu olhei para trás e vi um burburinho de caos, pessoas caindo, correndo. Tava tudo acabado. A segurança e a realidade que eu conhecia estavam se desintegrando. Juliana se virou para mim com desespero em seus olhos. Tá na hora de você saber a verdade, Daniel. E antes que pudesse perguntar mais, uma imensa porta de metal caiu bem ao lado dela, abrindo um espaço entre nós e o grupo de seguranças que se aproximava. O caos reinava e um novo som cortou o ar, um estrondo, mais forte que o primeiro. As luzes piscaram novamente e, naquele momento, o ambiente parecia se desvanecer. Juliana segurou Lucas com força e o puxou para perto de si. A expressão de Lucas mudou instantaneamente. Seu olhar se tornava sombrio e distante, como se uma memória antiga estivesse sendo revelada. Você não entende, Daniel. Isso não acaba aqui. Existe uma razão pela qual você não pode se envolver com ele. A cada palavra de Juliana, meu coração batia mais rápido. Se você entrar nessa, não vai conseguir sair. O que você não sabe. E naquele instante, tudo ficou em silêncios profundos. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas eu estava perdido, confuso, sem saber de quem desconfiar. O que mais poderia vir à tona? Eu não estava pronto para descobrir. E com tudo à minha volta desmoronando, a única certeza que tive era que a vida que conhecia jamais voltaria a ser a mesma. As luzes começaram a piscar e o caos tomou conta. A fumaça invadiu o ar, tornando tudo mais denso, mais claustrofóbico. Olhei para Lucas com os olhos arregalados, sentindo um aperto no peito, enquanto a figura ao seu lado começava a se afastar lentamente. A mulher tinha algo a dizer, mas a sirene ensurdecedora abafava suas palavras. Lucas, o que você quis dizer com pai? A urgência na minha voz era clara, mas ele apenas baixou a cabeça, como se estivesse se preparando para uma tempestade. Clara, minha irmã, olhava para mim com um misto de preocupação e determinação. Daniel, não é só isso. Você precisa entender a verdade. A urgência na voz de Clara era quase palpável, e então, em meio ao tumulto, eu consegui ver a expressão nos olhos de Lucas, uma mistura de medo e uma calma alarmante. A fumaça se espiralava ao nosso redor, mas então o tempo pareceu parar. Uma das figuras encapuzadas que havia entrado no hospital avançou em nossa direção. Em um movimento rápido,
O capuz caiu, revelando um rosto que me fez congelar. Era Juliana, minha ex-esposa, mas ela parecia diferente, como se estivesse carregando um peso muito maior do que eu poderia imaginar. Você! Eu quase gritei. O que você está fazendo aqui? O desdém nas minhas palavras contrastava com a confusão crescente. Daniel, é hora de falar sobre o que aconteceu e sobre Lucas. Sua voz tremia, mas havia um peso nas suas palavras que soava como um golpe. Você não pode estar falando sério. A incredulidade me consumia. Se Lucas é meu filho, então você, por que não me disse nada? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um impacto. Porque você não estava pronto para ouvir. Mas isso não é apenas sobre vocês dois. Então, ela olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. É sobre tudo que nós escondemos de você. O pânico começava a brotar entre os gritos e o cheiro de fumaça. Mas Juliana não parava. Essas pessoas não vieram só por Lucas. Elas vieram atrás de você, de todos nós. Ela se virou, puxando a mão de Lucas, que a segurava com força. Como você pode fazer isso? Eu não consegui entender. Olhei para Lucas. Ele olhou para mim. E nesse momento, tudo parecia se conectar. Quem são eles? Eles são parte de algo. Algo que se origina do seu passado, Daniel. O pânico em sua voz me deixava inquieto. Você não faz ideia dos perigos que enfrentamos. Antes que pudesse dizer mais, um grupo de segurança surgiu no corredor. A situação aumentava e a tensão no ar se tornava quase elétrica. Não! Eles não podem nos encontrar! Gritou Juliana, puxando Lucas para mais perto dela. A figura encapuzada que estava com Lucas passou o braço ao seu redor, protegendo o garoto. Ele é nosso e ninguém vai levá-lo. Eu não sabia se estava mais aliviado ou aterrorizado. O que havia acontecido? E então tudo se transformou em um turbilhão de gritos e desespero. Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo corredor. O chão tremeu. Eu olhei para trás e vi um burburinho de caos. Pessoas caindo, correndo. Tava tudo acabado. A segurança e a realidade que eu conhecia estavam se desintegrando. Juliana se virou para mim com desespero em seus olhos. Está na hora de você saber a verdade, Daniel. E antes que pudesse perguntar mais, uma imensa porta de metal caiu bem ao lado dela, abrindo o espaço entre nós e o grupo de seguranças que se aproximava. A confusão reinava, e um novo som portou o ar. Um estrondo mais forte que o primeiro. As luzes piscaram novamente, e naquele momento, algo inesperado aconteceu. Outra figura encapuzada entrou na sala e todos os olhares se fixaram nela. Ao tirar o capuz, o que revelou fez meu coração parar. Era Dave, meu pai. Pai! A palavra saiu da minha boca como um sussurro, mal acreditando no que via. Como ele estava aqui? O que estava acontecendo? Daniel, você não entende. Ele parecia mais velho, cansado. O olhar determinado e o ar de autoridade não estavam mais ali. Você está em perigo. Precisamos ir agora. Mas o que mais me chocou não foi apenas a presença dele. Foi a revelação que se seguiu, balançando todo o meu mundo. Lucas não é só seu filho, Daniel. Ele é meu neto. A confusão tomou conta de mim. O que você quer dizer com isso? Como assim, neto? Meu cérebro tentava processar.
Juliana, ao ouvir aquilo, ficou paralisada, os olhos arregalados, como se uma bomba tivesse sido detonada no mundo. Chão, eu não queria que você soubesse assim, mas você precisa entender que tudo o que fizemos para protegê-lo foi em vão. Eles virão atrás dele, não só por ele ser seu filho, mas por ele ser da nossa linhagem. A sala estava cheia de fumaça, caos e agora mentiras. A verdade, que parecia ser a única coisa que eu buscava, estava se tornando um labirinto ainda mais complicado. Quem são eles, pai? O que eles querem? A angústia me consumia. É uma longa história, mas a resposta está em nosso legado. Lucas é mais importante do que você imagina. Os olhos de David estavam cheios de uma súplica desesperada. O tempo estava se esgotando. O som de mais passos pesados se aproximando ecoou pelo corredor e as sombras se tornaram mais ameaçadoras. O que eu faria agora? O que significava tudo isso? O jogo apenas começava e eu estava prestes a me afundar em um mar de segredos, mentiras e um passado que não parecia acabar. Estávamos todos em perigo. E a única certeza que eu tinha era que a verdade poderia ser mais aterradora do que o próprio caos ao nosso redor. As luzes começaram a piscar e o caos tomou conta. A fumaça invadia o ar, tornando tudo mais denso, mais claustrofóbico. Olhei para Lucas, com os olhos arregalados, sentindo um aperto no peito, enquanto a figura ao seu lado começava a se afastar lentamente. A mulher tinha algo a dizer, mas a sirene ensurdecedora abafava suas palavras. Lucas, o que você quis dizer com pai? A urgência. Na minha voz era clara, mas ele apenas baixou a cabeça, como se estivesse se preparando para uma tempestade. Clara, minha irmã, olhava para mim com um misto de preocupação e determinação. Daniel, não é só isso. Você precisa entender a verdade. A urgência na voz de Clara era quase palpável, e então, em meio ao tumulto, eu consegui ver a expressão nos olhos de Lucas, uma mistura de medo e uma calma alarmante. A fumaça se espiralava ao nosso redor, mas então o tempo pareceu parar. Uma das figuras encapuzadas que havia entrado no hospital avançou em nossa direção. Em um movimento rápido, o capuz caiu, revelando um rosto que me fez congelar. Era Juliana, minha ex-esposa, mas ela parecia diferente, como se estivesse carregando um peso muito maior do que eu poderia imaginar. Você? Eu quase gritei. O que você está fazendo aqui? O desdém nas minhas palavras contrastava com a confusão crescente. Daniel, é hora de falar sobre o que aconteceu. E sobre Lucas. Sua voz tremia, mas havia um peso nas suas palavras que soava como um golpe. Você não pode estar falando sério. A incredulidade me consumia. Se Lucas é meu filho, então você, por que não me disse nada? Ela respirou fundo. Porque você não estava pronto para ouvir. Mas precisamos ter essa conversa agora. E então ela olhou para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. Ele é mais do que você imagina. O pânico começava a brotar entre os gritos e o cheiro de fumaça. Mas Juliana não parava. Essas pessoas não vieram só por Lucas. Elas vieram atrás de você, de todos nós. Ela se virou, puxando a mão de Lucas, que a segurava com força. Como você pode fazer isso? Eu não conseguia entender. Olhei para Lucas, ele olhou para mim, e nesse momento, tudo parecia se conectar. Quem são eles? Eles são parte de algo. Algo que se origina do seu passado, Daniel.
O pânico em sua voz me deixava inquieto. Você não faz ideia dos perigos que enfrentamos. Antes que pudesse dizer mais, um grupo de seguranças surgiu no corredor. A situação aumentava e a tensão no ar se tornava quase elétrica. Não! Eles não podem nos encontrar! Gritou Juliana, puxando Lucas para mais perto dela. E então tudo se transformou em um turbilhão de gritos e desespero. Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo corredor. O chão tremeu. Eu olhei para trás e vi um burburinho de caos. Pessoas caindo, correndo. Estava tudo acabado. A segurança e a realidade que eu conhecia estavam se desintegrando. Juliana se virou para mim com desespero em seus olhos. Está na hora de você saber a verdade, Daniel. E antes que pudesse perguntar mais, uma imensa porta de metal caiu bem ao lado dela, abrindo um espaço entre nós e o grupo de seguranças que se aproximava. A confusão reinava e um novo som cortou o ar. Um estrondo, mais forte que o primeiro. As luzes piscaram novamente e, naquele momento, algo inesperado aconteceu. Outra figura encapuzada entrou na sala e todos os olhares se fixaram nela. Ao tirar o capuz, o que revelou fez meu coração parar. Era David, meu pai. Pai! A palavra saiu da minha boca como um sussurro, mal acreditando no que via. Como ele estava aqui? O que estava acontecendo? Daniel, você não entende. Ele parecia mais velho, cansado. O olhar determinado e o ar de autoridade não estavam mais ali. Você está em perigo! Precisamos ir, agora! Mas o que mais me chocou não foi apenas a presença dele. Foi a revelação que se seguiu, balançando todo o meu mundo. Lucas não é só seu filho, Daniel. Ele é meu neto. A confusão tomou conta de mim. O que você quer dizer com isso? Como assim, neto? Meu cérebro tentava processar. Juliana, ao ouvir aquilo, ficou paralisada, os olhos arregalados como se uma bomba tivesse sido detonada no chão. Eu não queria que você soubesse assim, mas você precisa entender que tudo o que fizemos para protegê-lo foi em vão. Eles virão atrás dele, não só por ele ser seu filho, mas por ele ser da nossa linhagem. A sala estava cheia de fumaça, caos e agora mentiras. A verdade, que parecia ser a única coisa que eu buscava, estava se tornando um labirinto ainda mais complicado. Quem são eles, pai? O que eles querem? A angústia me consumia. É uma longa história, mas a resposta está em nosso legado. Lucas é mais importante do que você imagina. Os olhos de David estavam cheios de uma súplica desesperada. O tempo estava se esgotando. O som de mais passos pesados se aproximando ecoou pelo corredor e as sombras se tornaram mais ameaçadoras. O que eu faria agora? O que significava tudo isso? O jogo apenas começava e eu estava prestes a me afundar em um mar de segredos, mentiras e um passado que não parecia acabar. Estávamos todos em perigo e a única certeza que eu tinha era que a verdade poderia ser mais aterradora do que o próprio caos ao nosso redor. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a sala explodiu em um clarão ofuscante, uma luz intensa e quente, como se um sol invisível tivesse se manifestado. Ninguém estava preparado. O impacto fez o chão balançar e tudo ao nosso redor começou a desmoronar. O rosto de Lucas, antes tão calmo, agora refletiu o horror puro. Ele deu um grito estridente. E então, no meio daquele caos,
A figura de Alex surgiu, com um sorriso que prometia ruína. Ah, Daniel, você não percebeu? O que seu pai não lhe contou é que Lucas não é apenas um garoto qualquer. Ele é o último fragmento de um poder ancestral, algo que eles sempre quiseram. A verdade que eu pensava estar prestes a descobrir agora era uma bomba prestes a explodir, e o chão sob nossos pés parecia desmoronar, junto com as certezas que eu sempre tive. A revelação deixou um vazio e uma nova carga emocional pairando no ar. O que mais estava por vir? O que Lucas realmente era? Meu filho? Meu neto? Uma peça-chave em um jogo que eu mal compreendia? A única certeza que eu tinha agora era que a batalha começou. As luzes começaram a piscar e o caos tomou conta. A fumaça invadia o ar, tornando tudo mais denso, mais claustrofóbico. Olhei para Lucas, com os olhos arregalados, sentindo um aperto no peito, enquanto a figura ao seu lado começava a se afastar lentamente. A mulher tinha alguma coisa a dizer, mas a sirene ensurdecedora abafava suas palavras. Lucas, o que você quis dizer com o pai? A urgência na minha voz era clara, mas ele apenas baixou a cabeça. Como se estivesse se preparando para uma tempestade. Clara, minha irmã, olhava para mim, inquieta. Daniel, não é só isso. Você precisa entender a verdade. A urgência na sua voz era palpável. Então, bem no meio da confusão, eu ouvi um estrondo, algo batendo contra a porta. O pânico tomou conta e minhas emoções estavam à flor da pele. E quando a porta se abriu, tudo virou um pesadelo. Era Alex, com aquele sorriso cínico, e atrás dele, mais sombras encapuzadas. Vocês não vão escapar, gritou, seus olhos fixos em mim. Mas percebi algo estranho, uma tensão entre ele e a figura que estava ao lado de Lucas. Então, no meio do caos, a figura encapuzada que estava com Lucas deu um passo à frente e puxou o capuz para trás. Meu coração disparou. Era a Ana, a mulher com quem tive um relacionamento no passado que nunca consegui esquecer. Ana, o que você está fazendo aqui? Como você sabe do Lucas? Perguntei, perplexo. Ela olhou para mim com um misto de dor e coragem. Daniel, você precisa ouvir. Não temos muito tempo. As luzes começaram a piscar com mais intensidade e o medo estava estampado no rosto de todos. Lucas não é só seu filho, ele também é meu. O silêncio caiu como uma bomba. As palavras dela ecoavam em minha mente, revirando tudo. Como assim? Lucas era meu filho. A verdade que eu não sabia estava se transformando em um grande labirinto de segredos. Não, isso não pode ser verdade. Eu não conseguia processar. A expressão de Ana se transformou em desespero. É verdade, Daniel. Eu não contei antes porque não sabia como. E muito menos você. Ela estava tremendo, seus olhos cheios de lágrimas. Lucas olhou para nós, com uma expressão que era em misto de confusão e tristeza. Por que ninguém me disse nada? Sua voz era um murmurinho desesperado. Eu me senti perdido em meio a tantas novas revelações. E então, antes que eu pudesse digerir tudo isso, houve um novo movimento de sombras. Novas figuras entraram no corredor. E a atmosfera estava carregada de tensão. Um homem alto, com uma expressão sombria,
emergiu da escuridão. Era Rodrigo, meu rival. Ele estava aqui. Então é assim que você se tornou o herdeiro, Daniel? Ele rosnou, seus olhos brilhando com raiva. O que estava acontecendo? O tempo parecia girar e o mundo ao meu redor estava se desintegrando. Então ele puxou algo do bolso, uma pequena caixa negra. Isso muda tudo, disse ele. Abrindo a caixa, uma luz ofuscante irrompeu. Todos ao nosso redor estremeceram e eu me vi preso em uma espécie de redemoinho de sombras e luz. Não, não, gritei, tentando alcançar Lucas, mas algo me impediu. O que você está fazendo? Perguntei a Rodrigo, o desespero crescendo dentro de mim. Eu vou revelar a verdade que você sempre teve medo de descobrir, ele gritou. A luz da caixa começou a se formar em uma imagem, uma visão. E então tudo mudou. A imagem mostrou um antigo colar, glorioso e metálico, e uma visão de um passado que eu mal reconhecia. Então, no meio das sombras, vi rostos que conheci, mas não lembrava. Parentes, pessoas que foram apagadas da minha memória por completo. Um clamor de dor e perda ecoou na sala. Lucas, você é a chave. Você precisa entender quem você realmente é. A voz de Ana cortou o ar. Eu olhei para Lucas, que agora estava pálido, seus olhos cheios de confusão e medo. O que estava acontecendo? A verdade que poderia salvar ou destruir tudo. Mas isso significa que todos nós estamos ligados. O que você fez, Daniel, desencadeou algo muito maior. Alex bradou, enquanto a luz da caixa brilhava pela sala. E então, com um movimento abrupto, o chão sob nós começou a tremer. Um rugido distante ecoou por todo o hospital, como uma terrível promessa de que a verdade estava prestes a ser revelada. Quais segredos horríveis estavam prestes a ser expostos? O que mais eu não sabia? A única certeza era que a luta estava apenas começando, e a verdade tinha o poder de mudar tudo para sempre. O chão tremeu sob nossos pés. A intensidade da luz da caixa era quase opressora, e todos na sala estavam paralisados com a magnitude das revelações. A fumaça espessa começava a preencher o ar, e eu sentia meu coração disparado. Precisava agir rápido. Lucas, segura firme na mão da sua mãe, gritei, tentando manter a calma, mas o desespero estava presente na minha voz. Rodrigo estava prestes a falar algo, mas eu não queria ouvir mais. Olhei para Ana e nos olhos dela estava uma mistura de medo e determinação. Você precisa saber a verdade, Daniel. Lucas. Ela hesitou, mas então continuou. Lucas é uma chave para algo maior. Um legado que você não pode ignorar. As palavras dela ecoaram em minha mente. Como assim um legado? O que isso significava? Antes que pudesse questionar mais, as luzes começaram a escar descontroladamente e uma nova onda de pânico tomou conta de todos. Precisamos sair daqui, gritei, empurrando Lucas e Ana na direção da saída. Mas antes que pudéssemos avançar, a porta se fechou abruptamente com um estrondo, trancando-nos em um espaço cada vez mais opressivo. Isso é um erro, Daniel. Você não sabe com quem está lidando, Alex gritou, avançando em nossa direção com um olhar ameaçador. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Dave entrou na linha de fogo, enfrentando-o. Saia do caminho, Alex! Ele gritou com uma fúria que não via há anos. A sala estava uma verdadeira confusão. Gritos, fumaça,
Rostos conhecidos e desconhecidos misturados, em meio ao caos. Lucas, olha para mim, disse, forçando meu filho a voltar sua atenção para mim. Vamos ficar juntos, eu prometo. Ele estava branco como um lençol, mas havia uma centelha de coragem nos seus olhos. Eu não quero ir embora, pai. Lucas chorou. Isso partiu meu coração. Está tudo bem, filho. Só precisamos sair. A fumaça tornava o ar cada vez mais irrespirável. No meio daquele caos, Clara, minha irmã, gritou. Daniel, você tem que fazer a escolha certa. Não deixe que eles levem Lucas. As palavras dela penetraram fundo em mim. O que eu realmente estava disposto a sacrificar por meu filho. Era hora de encarar aqueles fantasmas do passado. Rodrigo avançou, mas uma luz brilhante brilhou na sala, forçando todos a se afastarem. A figura de Juliana apareceu entre as sombras, com uma expressão grave. Você precisa ouvir, Daniel. Eles não vão parar até que a verdade seja revelada. O estrondo ressonou e as paredes começaram a tremer. Senti o medo transbordar. Juliana, por favor, diga o que precisa ser dito. Eu estava pelo avesso, querendo entender, querendo resgatar Lucas. Ela respirou fundo. O que você não entende é que Lucas não é uma mera peça neste jogo. Ele é o elo que pode destruir ou salvar tudo. A verdade estava prestes a se revelar, mas eu não sabia se estava preparado para a brutalidade da situação. Em um último esforço, olhei para Lucas. Você é mais forte do que imagina, filho. Jamais esqueça disso. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas algo mudou dentro dele. Uma força surgia onde antes havia apenas dúvidas. A sala estava prestes a desmoronar, com explosões ensurdecedoras. O caos era palpável, mas a conexão entre nós era mais forte. Olhei para Ana, Clara e até para Davi. Vamos juntos, agora! Gritei com determinação. E assim, corremos em direção à saída. Os rostos de medo se misturando com a expectativa. A claridade da luz ofuscante nos rodeava, enquanto buscávamos a saída daquele pesadelo. Daniel, Lucas e a família não iam se separar mais. Com a luz quase ofuscante, uma nova intenção se formava. A verdade ainda pairava no ar, como um perfume que não se desfazia. E neste momento, compreendi que a luta sempre valeria a pena pela família, e que o futuro ainda era incerto. E então, tudo ficou em silêncio. E que estava por vir? Uma nova jornada de descobertas? A luta por uma verdadeira conexão? A única certeza era que, com o Lucas ao meu lado, um novo dia se aproximava. Se você chegou até aqui, isso significa que está tão envolvido nesta história quanto eu. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias explosivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse conteúdo maravilhoso alcance mais pessoas. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O que vem a seguir? A sua participação pode ser crucial.